Fala pessoal, tudo bom aí com vocês? No nosso último vídeo, a gente deu uma pincelada sobre a história dos Templários e sobre o surgimento dos primeiros títulos de crédito na Europa medieval. O objetivo do vídeo de hoje é avançar um pouco na história para que a gente comece a entender a centralização do sistema dos bancos centrais, né? O que que isso implicou, como isso se relaciona com as nossas finanças atuais, né? Como que você, quando recebe seu salário até hoje, está sendo, tem a sua prática determinada por essas escolhas que foram feitas lá atrás. Então vamos aproveitar esse escopo histórico que a gente já apresentou no último vídeo. Se você não assistiu, eu vou te convidar para assistir. Pausa esse vídeo, volta lá. Tá recente aqui no canal. Qualquer coisa, bota Templários aí na barra de busca do nosso canal que você vai achar. Porque é uma etapa indispensável para que a gente consiga entender como que o sistema financeiro se encaminhou é, da forma descentralizada que existia na Europa medieval até o modo da prática dos bancos centrais modernos, né? Bom, de forma bastante resumida, a gente viu que os templários emitiam títulos de crédito, certificados de depósito, que permitiam às pessoas que elas transportassem valores sem a necessidade do transporte dos bens físicos. E essa é uma prática muito tentadora. Os templários eles foram expurgados pela Igreja Católica e pela Coroa da França, mas isso não impediu que outras instituições assumissem esse vácuo de poder, principalmente na Itália renascentista. A gente começa a observar o surgimento de algumas instituições aí poderosas, né? Relacionadas aos Médici, relacionadas a Veneza, Florença, né? Tanto que o florim, a moeda de Florença, vai acabar servindo de modelo para muitas moedas subsequentes, pela sua qualidade, seu nível de pureza, mas enfim, os Médici, os Borgia, toda essa galera vai acabar se beneficiando muito, né, do, desse clima de liberdade, que acontece na Itália, é, dessa busca por novas oportunidades. Constantinopla cai ali no século XV e começam a surgir diversos outros eventos importantes. E por importante, não pense aqui num juízo de valor, mas simplesmente eventos que tiveram um grande impacto na história, como a Reforma Protestante, como o período das grandes navegações, outras rotas para a Índia. Então, o comércio, o sistema financeiro, nessa época, começa a receber um grande impulso. Sistemas de seguros começam a operar para facilitar o emprego aí de valores mais substanciais nas navegações, né? Que era bastante propício se você tivesse um empreendimento de fazer uma viagem para o Novo Mundo, por exemplo, que você tivesse alguma forma de assegurar aquele sucesso, de fazer a transferência do risco do empreendimento, né? Então, os seguros começaram a ser bastante importantes, é, as sociedades por ações, né? Já que os empreendimentos começaram a se tornar cada vez mais caros e era difícil que você tivesse apenas um homem ou um grupo para fazer o financiamento completo daquelas necessidades.
Então, as pessoas se reuniam ali de forma voluntária, buscando um retorno de longo prazo. Isso deu origem também às chamadas sociedades por ações. É, mas também na mesma época a gente começa a ver um interesse maior do Estado, né, na tentativa de regular todo esse fluxo de dinheiro. E já ali no século XVI, século XVII, a gente começa a ver os primeiros ensaios do que seriam constituídos os bancos centrais modernos. O Banco Central mais importante acabou sendo o Banco da Inglaterra. A Inglaterra se tornou o grande centro financeiro da época moderna e contemporânea até o fim do século XIX, quando gradualmente essa importância da Inglaterra foi declinando, e foi migrando já para o Novo Mundo, para os Estados Unidos. Estados Unidos se consolidou como potência econômica já na virada do século XIX para o século XX, mas a sua posição foi consolidada basicamente no entreguerras, né? A sua posição política, a sua influência sobre o resto do mundo acabou se consolidando nessa época. Bom, mas os Estados Unidos enriqueceu e se permitiu uma prática mais expansionista, né? Expandir sua influência, expandir o seu modo, a sua própria filosofia, o American Way of Life, muito graças à prosperidade que ele atingiu já no século XIX, e isso tudo sem a existência de um banco central. Como eram nos países onde não existia um banco central, como foi nos primórdios, né, da história dos Estados Unidos. É, será que foi uma mudança positiva? Será que foi uma mudança para melhor, a instituição dos bancos centrais? Bom, inicialmente, como eu disse, algumas cidades emitiam suas próprias moedas, como era o caso de Florença. Existia a cunhagem, principalmente a partir de metais preciosos, e o governo tinha aí suas fontes de renda, mas boa parte delas ainda era uma renda tributária. Quando o governo estava em crise, ele podia recorrer a empréstimos, como eu citei como exemplo, o uso das joias da coroa inglesa no sistema de penhor dos Cavaleiros Templários. Mas o fato é que o governo tinha um escopo de atuação bastante limitado, porque o dinheiro eram metais preciosos. Mesmo que você pudesse representar esses metais por meio de um documento financeiro, né, uma nota bancária, em última análise, o que determinava o seu poder de compra eram os metais preciosos, né? Então, se você tinha um empreendimento bélico, né, se você tinha um projeto militar, e você dizia o seguinte: eu quero expandir minhas fronteiras em direção ao reino vizinho que está desprotegido. Mesmo que você tivesse chances de sucesso na guerra contra o seu vizinho, antes de tudo você tinha que pensar no soldo, né, daqueles soldados, no pagamento de mercenários, que era uma prática muito comum antes dos exércitos nacionais. Você tinha que pensar na estrutura que esses exércitos iam demandar. Então, recursos, alimentação, água potável, armas, né? Então, a guerra era um empreendimento caro e a existência de limites para quanto você poderia gastar já era em si um empecilho, ou pelo menos um fator relevante a ser levado em conta, na hora de você fazer um planejamento militar. Não que isso tenha de fato impedido eventos como a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, né? Mas o fato é que
bem ou mal, existia um sistema de freios e contrapesos fundado na própria natureza, porque o monarca, por mais poderoso que fosse, não poderia conjurar ouro e prata do ar, né? Ele precisava desses bens para financiar seus próprios projetos. E quando o monarca gastava demais e começava a incidir em impopularidade, ele também começava a correr riscos, tanto dentro ali é, do próprio escopo da coroa, né? Eventuais sucessores, eventuais rivais ao trono, e ele podia passar pelo descontentamento da própria população também. Ele podia enfrentar o descontentamento da nobreza. Um evento aí que é particularmente importante na história foi quando o rei Ricardo Coração de Leão, que vocês provavelmente conhecem, bastante famoso aí pelo seu envolvimento nas cruzadas, o rei Ricardo, justamente por conta aí dos gastos que ele teve com as suas intenções de reconquista da Terra Santa, ele acabou deixando o seu irmão, que governava a Inglaterra, né, numa situação delicada. O rei de Ricardo ficou conhecido na história como João Sem Terra. E as pessoas que estudam direito já ouviram falar desse personagem. Porque em 1215, né, quando o rei estava enfraquecido, os barões ingleses acabaram aproveitando desse momento de fraqueza do governo central para a imposição de um documento chamado Magna Carta. E esse documento ele conferia alguns poderes, né, uma descentralização do poder, para que a coroa cedesse um pouco dos seus privilégios. E ali ficou registrado a primeira manifestação histórica do Instituto do Habeas Corpus, né? Então, se mais futuramente a gente vai ver um decréscimo do poder central e um aumento do poder do parlamento inglês, basicamente um dos passos mais importantes nessa direção foi o momento ali da Magna Carta, onde o governo começa a perder um pouco da sua autoridade, começa a ter a sua autoridade contestada. Então a gente consegue perceber que a existência de gastos exorbitantes sempre foi um risco associado à estabilidade do poder político, né? Então, esse limitador representava, sim, um aspecto que poderia demover os empreendimentos militares e despóticos da sua potência máxima. Enquanto que nos séculos seguintes a gente passou a ter uma profusão desses instrumentos de crédito, os instrumentos de representação do poder de compra dos metais, através de títulos financeiros, era muito comum que essas instituições que mantivessem, que emitissem esses títulos, fossem constantemente fiscalizados. Veja só, você procura uma instituição financeira, você diz: estou depositando 100 moedas de ouro. Então você recebia um certificado equivalente, claro que descontados ali os valores respectivos que aquela empresa podia cobrar como depositante, como alguém que iria assegurar aqueles valores futuramente. Isso envolvia um risco, óbvio. Então essas empresas faziam isso prestavam esse serviço de forma remunerada. Então eu, empresa, emito para você um certificado daquele depósito. Esse certificado de depósito, ele acabou se popularizando tanto que as pessoas poderiam transacionar no mercado, adquirir
os respectivos produtos e serviços, sem a movimentação daqueles valores físicos, mas somente com a movimentação daqueles títulos, que se tornaram títulos ao portador, né? Um antepassado do nosso cheque, que hoje já está também caindo em desuso. Mas então, se você tinha, por exemplo, a intenção de aquisição de um terreno e você tinha um certificado de depósito equivalente ao valor comercial daquele terreno, você podia entregar o certificado de depósito para o vendedor e você adquiria de pleno direito o terreno negociado. Aí, se fosse o caso, o novo detentor do título poderia se dirigir à instituição financeira e fazer o saque dos valores, ou ele poderia continuar transacionando aquele mesmo papel. Não necessariamente a pessoa que recebia aquele papel iria resgatar o valor físico. Ele poderia manter o papel com ele e continuar usando aquilo como poder de compra. É claro, no primeiro momento havia uma desconfiança. Tá, como é que eu sei que aquela instituição financeira realmente tem aquela quantidade de ouro ou de prata para me entregar? Então, como não se sabia da lisura, né, é, como essas instituições estavam construindo reputação, essa desconfiança fazia com que o resgate de valores fosse mais frequente. E outras instituições financeiras, quando se apoderavam desses títulos, também tinham incentivo para resgatar e para não depender da confiança de outras instituições similares. Ocorre que, com o passar do tempo, esse resgate, né, como eu disse, ele tinha suas inconveniências, você ficar transportando por aí grandes quantidades de metal precioso é um convite para ser assaltado, para ser tributado. Então, gradualmente, essa desconfiança foi caindo e as pessoas passaram a se utilizar cada vez mais dos papéis como um meio hábil de transação. Com isso, algumas pessoas começavam a observar: bom, eu tenho essa quantidade de metais, as pessoas podem resgatar a qualquer momento, mas a prática me mostra que nem todo mundo resgata num curto espaço de tempo. Então, o que, que essas pessoas começaram a observar? Se eu emito um título e esse título não corresponde a um depósito que eu tenho, qualquer pessoa que tem esse título pode vir aqui, bater na minha porta e exigir a entrega daqueles valores e eu não vou ter para entregar. Essa era a parte padrão, era o comportamento padrão. Agora, com essa transformação dos hábitos sociais, né, e diante da percepção que as pessoas não mais vinham com tanta frequência realizar aquele resgate, acabou existindo um impulso, né, um incentivo para que os banqueiros emitissem títulos cada vez mais desvinculados de depósitos reais. Então, por exemplo, se eu tivesse as mesmas 100 moedas de ouro depositadas, ao invés de eu emitir uma vez aquele mesmo valor, eu poderia emitir um valor maior do que o meu próprio depósito. O meu documento geralmente tinha uma reputação que as pessoas já não desconfiavam tanto, então elas não vinham com tanta frequência cobrar aqueles depósitos e aquele dinheiro poderia continuar circulando livremente até que eu eventualmente tivesse os lucros das minhas operações e pudesse resgatar, caso esse resgate fosse solicitado. Então começa a haver esse incentivo. Poxa, eu vou emitir mais certificados de depósito, vou emitir mais títulos ao portador. E quando você começa a agir dessa forma,
Outras instituições, caso elas não repitam esse mesmo comportamento, elas se arriscam a lucrar menos, né? Porque agora elas têm um poder de compra menor do que você que simplesmente foi lá, rabiscou um papel, né, e começou a usar daquilo para conseguir mais valores, conseguir mais mercadorias. Você poderia, por exemplo, financiar uma transação de um mercador que saísse da Europa e fosse buscar tecidos no Oriente. Poxa, mas agora eu não preciso mais me limitar a financiar uma única embarcação, agora eu posso financiar duas, né? Porque as pessoas confiam nas notas que eu emito. É óbvio que isso é um risco, porque a qualquer momento as pessoas que se apoderam daqueles títulos podem cobrar de você a restituição de valores. Esses valores não existem, né? E isso acabou, de certo modo, dando origem ao que hoje é conhecido como reservas fracionadas, né? Onde o banco ele emite mais certificados de depósito, né? Ele transaciona mais valores do que efetivamente é, os depósitos que ele recebeu dos seus clientes. Mesmo nos períodos mais recentes, a gente tem eventos de corridas bancárias, né, que são corridas bancárias. Quando todo mundo começa a desconfiar que uma instituição consiga realmente saldar seus compromissos, todo mundo vai em direção daquela instituição e procura resgatar os valores que ela ainda tem depositado. E o que acontece nessas corridas é que geralmente essas instituições não têm um montante suficiente para entregar os valores para todo mundo que está demandando aqueles depósitos, né? Então isso já aconteceu desde essa época dos primórdios aí das reservas fracionadas. Várias instituições foram falindo, né, por conta dessas decisões erradas, o que é um benefício. Geralmente as pessoas leigas, elas costumam acreditar que a falência de uma empresa, a falência de uma instituição bancária é algo que deva ser evitado. É, mas na nossa visão, a visão que a gente compartilha aqui no canal, é que justamente o fato positivo, talvez aquilo que Schumpeter considera uma destruição criativa, é que a sociedade vai se regulando para não permitir mais aquele tipo de confiança inabalável que permite esse tipo de arbitrariedade. Porque no momento onde você vê uma instituição trapaceando, você começa a elevar o nível de rigor que você exige na hora de transacionar com outras instituições semelhantes. Mas o que acontece nesse contexto é uma oportunidade que o Estado visualiza para se apoderar dessas instituições, né, e para monopolizar a emissão de moeda. É claro, já tem precedentes históricos do monopólio estatal da emissão de moeda. Você vê, por exemplo, o denário romano, o stater de Creso, são grandes exemplos históricos da cunhagem estatal. Mas o que acontece é que esse período dos títulos de crédito acaba permitindo que o Estado, por meio da sua reputação, e por meio do seu próprio poder bélico, legal, né, político, ele acabe se permitindo a emissão de cédulas ou a emissão de títulos que não tem a sua correspondência em valores reais. Então, ele começa a entrar nesse sistema bancário como um suposto salvador, alguém que vai prover uma segurança
por conta daquelas instituições que estão fraudando, que estão falindo, o Estado interfere, mas ele acaba praticando os mesmos vícios, né? Porque os bancos centrais, graças a essa autoridade, ao prestígio que eles desfrutam de serem uma instituição estatal, de contarem com a autoridade da coroa, né, eles têm um ímpeto de fiscalização muito menor por parte do plebeu. Né? Imagina que o plebeu médio vai entrar no Banco Central e vai falar: bom, me mostra aqui o seu livro Razão para eu poder auditar as suas transações. Né? Isso não é basicamente algo cogitável. Então, por várias vezes o Estado acaba emitindo mais valores do que aqueles que ele realmente tem, embora num primeiro momento o Estado se comprometa a fazer aquela emissão, principalmente de cédulas, baseadas nos valores depositados. Né? E com o Banco Central americano, a coisa foi basicamente semelhante. Acontece que o Banco Central Americano, o Federal Reserve, foi uma das últimas instituições do gênero a nascer, porque os Estados Unidos enriquecia e ia muito bem, obrigado, sem a dependência de um banco central. É, a prudência dos americanos deixava que os Estados Unidos fosse muito menos suscetível aquele tipo de crise que se instaurou ali nos primórdios do sistema financeiro na Europa. Não que não houvessem crises, não que não houvessem falências. Né? Mas os Estados Unidos passou, em pouco tempo, de uma mera situação de colônia para uma situação de país livre, posteriormente para uma situação de um país em plena guerra civil, né? Que sofreu muito. Toda a guerra acaba acarretando aí valores que poderiam ser destinados a empreendimentos produtivos, acabam sendo destinados para a sustentação da máquina de guerra, e essa máquina de guerra vai causar estragos por onde passa. Né? Então o país mergulhou nesse conflito, nessa crise, e ainda assim, pouco tempo depois, eles estavam despontando como a nação mais rica do mundo. Né? O que explica essa riqueza é algo que a gente talvez possa tratar num vídeo futuro. Existe uma farta literatura sobre isso, e é óbvio, todo mundo quer saber como que você sai simplesmente de uma colônia de puritanos ali que estavam praticamente morrendo de fome para se tornar a maior potência mundial. Né? Como é possível essa transformação? Então, esse tema ainda é alvo de muitos debates. Mas, enfim, antes de qualquer análise de mérito, o ponto principal é, sim, os Estados Unidos era rico, era poderoso, era grande. Então, por que cargas d'água, né, naquela virada do século XIX para o século XX, os Estados Unidos acham, poxa, a gente não está legal, a gente precisa de um banco central? Porque quando você pensa, por exemplo, eu preciso de petróleo, quando você pensa, poxa, vou perfurar um poço de petróleo, você está pensando em que tipo de solução você pode trazer, que tipo de demanda que não está sendo satisfeita você pode conseguir através daquele empreendimento. No caso do petróleo, é óbvio, você vai ter acesso a combustível, você pode usar o petróleo para diversas finalidades, até para fabricação de plástico. Né? Mas e no caso de um banco central? Se o seu país é o país mais poderoso do mundo, que tipo de dor você está disposto a curar? Né? Que tipo de problema você quer resolver oferecendo para o povo americano um banco central?
Isso é uma questão bastante controversa, tanto que o próprio Banco Central americano não leva o nome de um banco central. Isso tudo passa pelo tipo de expediente que foi necessário aplicar ali no início do século XX para que os americanos concordassem com aquela proposta de criação de um banco central. O próprio legislativo, num primeiro momento, era avesso a ter uma instituição como essa. Ah, por quê? Bom, a Europa tem. E o que um Banco Central está trazendo de bom para a Europa? A gente já é melhor do que eles. Então, para que a gente precisa de algo que não está resolvendo o problema europeu? Mas, de novo, houve um certo expediente manipulativo, tanto que as principais pessoas que se engajaram na criação de um banco central, entre eles o próprio JP Morgan, eles se reuniram secretamente na ilha Jekyll e foi realmente um plano muito elaborado, porque os maiores magnatas, né, as maiores autoridades do sistema financeiro, eles tinham essa ambição de criar um emprestador de última instância. Eles desejavam uma instituição que estivesse sob a tutela do Estado, embora a condição de ser ou não uma instituição estatal ou privada fosse uma questão menos importante, mas a questão é que essa instituição precisava de uma proximidade tal com o governo que ela pudesse socorrer pessoas como o próprio JP Morgan quando as instituições dessas pessoas, quando esses bancos estivessem passando por momentos de crise. Agora, como que você vende isso para o eleitor americano? Como que você vai explicar para o eleitor americano, né, e para o senador, para o congressista que vai votar isso daí, que a partir de agora o governo vai ter uma obrigação a mais, e essa obrigação consiste em ter uma instituição só voltada a salvar o JP Morgan, e de fazer isso com o dinheiro do cidadão texano que está lá criando boi na fazenda dele, ou do cara do Nebraska que está em cima do trator cultivando milho, né? Como que você justifica tirar dinheiro dessas pessoas e fazer esse dinheiro trabalhar a favor do JP Morgan e de seus associados? Bom, um dos expedientes para você conseguir isso foi, eles fizeram essa reunião, cada um dos associados do JP Morgan usou nomes falsos, eles se identificaram sem levantar bandeiras para suas próprias identidades, e eles se deslocaram para o local da reunião, na ilha Jekyll. Haviam ali algumas instituições, algumas instalações já preparadas, né? Como se fossem, me fugiu o nome agora, né? Mas como se fossem pousadas onde eles iriam, como se fosse um clube de ricos indo passar férias. Inclusive, o local ainda pode ser visitado hoje, e ele é conhecido historicamente como o local onde nasceu o Federal Reserve. É, mas, para todos os efeitos, eram pessoas que pegavam seus trens, né, se deslocavam ali por uma certa distância, usavam nomes falsos e não viajavam juntos. Porque esse monte de gente endinheirada viajando junto, ia ser um negócio que ia levantar perguntas. E ninguém estava ali publicamente anunciando que eles estavam trabalhando em torno da criação do Federal Reserve. Muito pelo contrário, né? E por isso, inclusive, que eles não usaram os próprios nomes. Os repórteres de qualquer localidade que vissem uma grande movimentação dos maiores magnatas, das pessoas que controlavam as maiores fortunas nos Estados Unidos,
viajando juntos e se reunindo para algum propósito ali, eles iam acabar fazendo perguntas, né? É isso que os repórteres fazem, né? Ou pelo menos era isso que os repórteres, que os jornalistas faziam 100 anos atrás. Hoje, talvez a gente não possa dizer o mesmo. Mas, enfim, isso foi o núcleo do que deu início aos primeiros passos da criação do Federal Reserve. E como que essa ideia foi vendida para o próprio legislativo e para o povo americano? Que, na verdade, o que eles iriam criar não era um banco central, mas era uma instituição que iria diminuir o poder desses grandes magnatas, né? Então você imagina, justamente você não podia dizer que os magnatas estavam pretendendo essa criação, porque você precisava vender a ideia de que o Banco Central, de alguma forma, ele agiria contra o interesse desses grandes banqueiros. Isso era uma forma de você vender a ideia, né? De pegar o cara lá do Nebraska que está plantando milho e ele falar, poxa, essa ideia é boa, porque eu não quero que esses caras sejam mais poderosos, né? A própria ideia de limitar o poder de um banqueiro, né, acabava soando bem para o legislador e para o eleitorado. Então, os próprios interessados deturparam o que seria a missão do Federal Reserve, venderam essa ideia como tal para o legislativo, e eles venderam a ideia também de que o Federal Reserve seria uma instituição descentralizada, né? Então, apesar da própria sede do Banco Central ter muito poder concentrado, existem filiais do Federal Reserve em todo o território americano. Isso, de certa forma, ilustra, né, essa falácia de que existe ali uma descentralização, de que cada região ali contemplada por uma parte da jurisdição do Federal Reserve tem ali a sua própria cota de importância. Mas isso também foi uma parte do engano que foi vendido dentro da história da fundação do Fed, para que a ideia se tornasse mais palatável. Então a gente foi de um contexto onde não havia um banco central, haviam diversas instituições financeiras competindo entre si. O próprio dólar nasceu como um empreendimento privado, né? Mas como que o governo central acabou se apoderando, né, de todo esse poder? Como que os americanos, que eram tão avessos a abrir mão das suas liberdades e conferir mais poderes arbitrários a uma instituição centralizada, como foi possível que essa galera caísse nesse engodo e não se opusesse à existência de um banco central? Foi justamente a partir de todos esses expedientes que eu narrei aqui para vocês e que acabaram culminando na fundação do Banco Central americano. A consequência disso, alguns de vocês já sabem, o Federal Reserve, como uma instituição com esse porte, né, com esse grau de influência, acabou depauperando bastante o valor da moeda. No início, ainda trabalhando com o padrão ouro, mas com seu grau de intervenção na economia americana, o próprio Federal Reserve foi, além de causador, um prolongador da crise de 1929, né? Tanto que, como eu falei, até o século XIX existiam crises financeiras, existiam. Empresários quebravam? Quebravam. E até o próprio início da década de 1920 ainda houve uma crise bastante substancial nos Estados Unidos.
Mas por que esse tipo de crise não levava o país inteiro à bancarrota, não tornava praticamente insustentável a administração da economia? Porque as soluções eram feitas de forma descentralizada, né? E os empreendimentos que eram menos aptos, né, que assumiam riscos em demasia e que investiam em setores que não podiam oferecer aquele retorno inicialmente esperado, esses empreendimentos eram liquidados e com isso, né, os valores acabavam sendo destinados, né, o fluxo financeiro ele era destinado, ele corria para aqueles empreendimentos que eram mais sólidos, que eram mais resilientes. Com o início da crise de 29, né, e com o projeto do New Deal, na mentalidade principalmente do Roosevelt, passou a ser algo indesejável você permitir a falência dos empreendimentos improdutivos, né? Então, ao invés de permitir que empresas menos competitivas tivessem sua liquidação, né, e que os próprios trabalhadores, uma vez desempregados, fossem absorvidos por empreendimentos melhores, por mais que isso fosse sim um processo doloroso e custoso, né, todo esse processo passou a ser visto como algo indesejável pelo Roosevelt. Então, principalmente ali a partir de ideias intervencionistas e keynesianas, ele passou a assumir cada vez mais, né, como uma visão de um governo central que precisava domar os espíritos do capitalismo e precisava prover soluções mágicas em vista muitas vezes da percepção de que os agentes econômicos eram irracionais. O próprio Keynes usa essa expressão no seu livro mais famoso, né, que ele faz referência a espíritos animalescos, né, e é assim que ele tenta explicar o porquê que algumas pessoas tomam decisões erradas e essas decisões acabam gerando crises, né. Essa é a explicação que até hoje é vendida por início da crise de 29, né. Mas, grosso modo, apesar do tempo não nos permitir, você tem uma centralização do crédito na mão do Estado, é, e você muitas vezes tem um crédito que é artificialmente barateado, isso quer dizer, um crédito que ele é ofertado em grande quantidade e com juros menores do que os que seriam praticados pelo mercado, que você faz? Você pega empréstimos com juros muito pequenos e você sabe que uma certa empresa paga dividendos maiores do que o próprio juros que você está pegando empréstimo, então você pega empréstimo e compra ações. Não tem outro incentivo, não tem outro curso de ações, um outro curso de decisões que pareça mais racional naquele determinado contexto. Poxa, quando o meu empréstimo vencer, eu vou ter que pagar US$ 2.000. Mas se eu mantiver esse dinheiro aplicado nas ações dessa empresa até o vencimento do meu contrato, eu consigo resgatar 3.000. Então, eu estou basicamente ganhando dinheiro de graça. Mesmo que eu pague meu empréstimo completo, eu consigo tirar US$ 1.000 livres e por que eu não vou usufruir desse tipo de janela de oportunidade? Então, esse tipo de procedimento de você martelar a fixação do preço dos juros para um patamar que seja considerado mais desejável pelo Estado, né, para um patamar supostamente voltado ao aquecimento da economia, né, muitas vezes acaba
gerando esse tipo de risco sistêmico. Porque mesmo que você não queira se tornar sócio de uma empresa, mesmo que você não acredite naqueles empreendimentos a longo prazo, na verdade é um prejuízo você não se envolver nesse tipo de operação, porque você está deixando de ganhar dinheiro, está deixando dinheiro na mesa, né? Como aconteceu aqui no Brasil quando os juros foram canetados em 2%. Aquela situação era insustentável, a inflação normal do Brasil já era maior do que isso, em qualquer contexto. Naquela questão da Covid ficou ainda maior, é, mas era racional para muitos agentes tomar esse empréstimo artificialmente barato, porque o próprio dinheiro, quando eles fossem devolver por emprestador, o dinheiro ia estar valendo menos. Até aí, eles já tinham aplicado em juros, aplicado em CDBs, aplicados em outras operações bancárias que teriam dado retorno. Então, por que não fazer? Né? Essa é talvez a principal armadilha de você ter é, um componente tão importante da economia, que são os juros, sendo centralizados, aí, governados muitas vezes pela caneta de um burocrata que, se tiver bem intencionado, isso talvez seja um ganho, mas muitas vezes ele é um homem bem intencionado ignorante, né? E creio, tenho para mim que boa parte das vezes ele está, sim, mal intencionado, né? Mantenho comigo essa desconfiança aí dos detentores do poder e creio, olhando para a história, até para os próprios fatos que eu narrei nesse vídeo, em outros vídeos aí que a gente está tratando de história da economia, é, creio que tenha ficado bastante claro que a desconfiança dos detentores do poder, tanto político como do próprio poder econômico, é uma conduta, na maior parte das vezes, salutar. Então, bom, particularmente estou bastante satisfeito com o conteúdo que a gente conseguiu produzir até aqui. A minha meta, tratando de história da economia, tinha o objetivo de chegar até esse momento. Eu acredito que a gente ainda possa ter mais um vídeo falando da derrubada do padrão ouro, até porque esse é um tema também de singular importância. E talvez eu complemente essa série com alguns outros enunciados, né? É relevante falar do pensamento de alguns marcos aí da história, mesmo fora da escola austríaca, como Adam Smith, David Ricardo. É, é importante a gente conhecer esses pensadores e o legado que eles tiveram e têm até hoje. Mas, enfim, eu também não sei quanto tempo essa série vai durar, mas o principal, o ponto que eu considero que é mais importante, é esse ponto que a gente está chegando agora, de ensinar esses fatores a respeito do Banco Central, que é muito circunstancial para que a gente entenda a economia moderna, e isso vai culminar na questão do fim do padrão ouro, mas o foco, desde o do princípio, o foco era esse vídeo e talvez o próximo, tá? Por isso que talvez o lançamento de vídeo se torne um pouco mais espaçado. Mas, como eu disse, estou satisfeito pelo que a gente conseguiu entregar. Espero que vocês estejam satisfeitos também. É óbvio, esse conteúdo é destinado a vocês, então espero que vocês tenham conseguido usufruir, né,
que tenham conseguido ampliar um pouco o horizonte histórico, o horizonte crítico, de cada um de vocês. E eu também aprendo muito ensinando. É, o próprio ensino tem um fator pedagógico muito importante, a gente aprende ensinando também. Então é isso. Muito obrigado a vocês que acompanham o canal, que inclusive são um incentivo para que eu continue fazendo esses vídeos. E é isso. No mais, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. E até a próxima.